Olá, querido irmão, seja bem-vindo à nossa terceira live do 16º, hoje é o 16º? 16º dia do nosso jejum. É que tem hora que eu me perco um pouco no tempo onde nós estamos. Eu não sei quanto a você, mas eu estou de jejum, mas estou muito alegre no Senhor, porque o Senhor é bom. Amém? Eu espero que também esteja sendo essa a sua experiência. Com certeza, um dos melhores jejuns que eu já fiz em toda a minha vida. Tem sido dias de muita graça de Deus, muita bênção, muita revelação, não é? Muita intimidade com o Senhor. E, obviamente, dias de muitos milagres. Então, eu gostaria muito que você mandasse para mim o testemunho dos milagres que você tem recebido no jejum. Por quê? Porque amanhã, meio-dia, nós temos a nossa live de testemunhos. Eu quero compartilhar o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Amém? Então, não se esqueça de mandar para a gente. Você pode mandar aqui no direct, né, no Instagram, ou você pode mandar um WhatsApp. Se você é de Goiânia, você pode mandar para os pastores de rede, ok? Para o seu discipulador, eles enviam para mim também. Então, é muito importante que você faça isso. Hoje nós passamos de 34 mil pessoas inscritas no nosso jejum. Não é maravilhoso isso? Quer dizer, 34 mil pessoas se inscreveram para jejuar, para ficar sem comer, para orar, para buscar a Deus. Isso para mim é extremamente gratificante, honroso. Me sinto de fato orgulhoso, num bom sentido, de caminhar junto com os irmãos. Os irmãos realmente são um motivo de grande alegria. E eu me sinto extremamente motivado por causa disso, por causa dessa quantidade expressiva. E olha, muitas vezes quem se inscreve é apenas o marido, apenas a esposa, mas às vezes o casal e os filhos estão também envolvidos no jejum. Então o número pode ser muito maior do que esse. Porque muitos irmãos não se inscrevem, vamos dizer assim, o casal, né? Só um dos dois. Mas seria bom se cada um se inscrevesse para você receber no seu celular os lembretes e tudo mais. E hoje, eu acho que você recebeu, tenho certeza que você recebeu a nossa mensagem falando do nosso programa Resgate Mais Um. Então, o que é o Resgate Mais Um? A coisa é extremamente simples. Qual que é o nosso objetivo? É potencializar aquilo que nós já fizemos. Então, nós estamos gravando lives todos os dias. Então, no domingo vamos gravar a nossa 21ª live. E todas elas vão ficar gravadas e disponíveis, né? Então, qualquer pessoa pode fazer o jejum seguindo as lives, como nós fizemos. Então ele pode comprar o livro da gente aqui em Goiânia, ou não também, pode comprar na Amazon, ou nem comprar o livro, ele pode apenas assistir às lives e fazer o jejum. Então veja, qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento, não tem que ser junto conosco, porque já tem o material pronto. Então o que nós estamos sugerindo? Que você indique pessoas para pessoas que possam vir a fazer o jejum. Ela pode fazer nesses últimos dias que estão encerrando, ela pode fazer 3, 4 dias, ou ela pode fazer depois. Muitos já estão fazendo assim, que começaram essa semana, estão fazendo uma live por dia e estão planejando terminar daqui a 21 dias. Amém? Então, esse é o objetivo. Agora, como é que você pode participar? Você pode participar indicando pessoas. Aí, nós fizemos um site, você entra no site e você vai fazer um link. Esse link é seu, personalizado. E você vai mandar o seu link para as pessoas que você está convidando para jejuar, ok? Para orar. E para cada 5 pessoas, né, que você indicar e que se inscrever, você vai receber uma premiação. Nós fizemos lá uma lista de premiação, você pode entrar lá depois e checar. Então nós estamos dando livros do jejum, tem cursos da igreja, inscrições para eventos, conferências da igreja. Tudo isso a gente vai disponibilizar para você. Não vai ser sorteio, tá bom? Vai ser prêmio mesmo. Todos aqueles que atingirem uma certa meta, eles vão receber a nossa premiação. O que nós queremos com isso? O maior número de pessoas possível participando e assistindo essas lives. Nós queremos que muita gente assista. Esse é o objetivo do nosso trabalho como pastores, é ensinar. E quando temos muitas pessoas aprendendo,
estamos atingindo o nosso alvo ministerial. Então, eu conto com a sua ajuda, a sua cooperação. Eu sozinho, evidentemente, não posso fazer, mas nós juntos podemos fazer muita diferença. E a pergunta é muito simples: você tem sido abençoado? Essas ministrações têm feito diferença, têm acrescentado, têm te alimentado, né? Têm te instruído? Isso é muito importante. Então, se você tem sido, de alguma forma, transformado por essas palavras, então eu quero te pedir, recomende alguém, né? Convide alguém para assistir, convide alguém para se inscrever. É totalmente gratuito, não estamos falando de dinheiro, ela não precisa de comprar o livro para poder jejuar e assistir às lives, é totalmente gratuito. Nós só queremos que mais gente faça. Agora, é claro também, se ela quiser comprar o livro, né, do vosso pastor, eu também estou aberto para ser abençoado, ok? Mas não há necessidade de fazer isso. Com as lives e com os resumos que nós estamos enviando todos os dias. Eu peço desculpa que eu não sou muito pontual nesses envios de resumo, mas nós mandamos. O dia não acaba antes que a gente envie para você. E amanhã nós teremos então a nossa live ao meio-dia, depois às 19 horas, a ministração da palavra. E às 21 horas também, novamente, amanhã vai ser com o pastor Luiz Hermínio da Mevan, lá de Santa Catarina. Nós vamos ter também uma conversa amanhã sobre como liberar a fé, que é o tema do nosso jejum. Amém? Amém. Ok. Vamos ver se ele já chegou. Vamos ver se o nosso convidado hoje já está aqui. Rodolfo Abrante. Vamos ver se a internet dele está funcionando. Olá, pastor. Olá, querido irmão. Tudo bom? Aleluia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você que já esteve conosco já algumas vezes em Goiânia, nos abençoando. Mais uma vez está nos abençoando hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer falar com o senhor. E ainda melhor saber que o meu pastor vai estar contigo amanhã. Né? O pastor Luiz Hermínio. Pego com ele Amém, aqui. que bênção. E Então, tenho certeza que essa live de amanhã é poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só contextualizar você do que está acontecendo. Todos os anos nós fazemos jejum nessa época do ano. A gente sempre faz 21 dias. E nesse ano, estamos fazendo também, obviamente, estamos jejuando a propósito de toda essa situação que estamos vivendo, né, o mundo inteiro, nessa pandemia. E o tema do nosso jejum nesses dias é 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso falei. Então, a gente tem falado de fé, por quê? Porque esse tempo de pandemia, você sabe, o medo é o grande inimigo. Então, as pessoas têm medo de ficar doente, medo de morrer, têm medo de perder o emprego, medo de quebrar, medo de separar, há medos para todos os lados, né? E você sabe, às vezes, na palavra de Deus, o oposto de fé nem sempre é incredulidade. Às vezes, o oposto de fé é medo. Medo é uma expressão terrível, porque o medo é uma fé. Melhorou. Ok. Então, meu auxiliar está corrigindo aqui a minha internet, que estava ruim. Então, nós estamos falando sobre esse tema por causa disso. E todos os dias, nós convidamos alguém para testemunhar para a gente, para falar um pouco sobre esse tema, como é que ele tem experimentado e liberado fé na sua vida cristã, para encorajar os nossos irmãos nesses dias a buscarem a Deus e receberem o milagre do favor do céu. Amém? Então, hoje nós convidamos você e nos sentimos honrados pela sua disposição, né, tão humilde de estar conosco hoje. É um prazer, pastor Luiz. Assim, eu me lembro da primeira vez que eu estive aí com vocês em Goiânia. Eu não me lembro o ano exatamente, foi bem no começo da minha caminhada, acho que foi 2004, 2005. Era o batismo dos 3.000, alguma coisa. Era um batismo de muita gente. E eu me lembro que era um projeto de não somente batizar esses 3.000, mas de ganhá-los para Jesus. E... Oi, pastora Luiz. A minha esposa está aqui, ela também. Olá, irmã, tudo bem? Que alegria poder conversar com os dois. Estou indo para uma live lá. Só passei para falar que eu amo a sua vida, ok? Manda um beijo pro pastor. Obrigado. Eu nunca vou me esquecer que ele orou por mim. Eu estava com varicela, catapora. Varicela. Isso. Oh, Deus.
estava aí em Goiânia, ele orou e a catapora simplesmente regrediu, parou de evoluir. Eu não tive nem Aleluia. cicatriz. Amo vocês. Glória a Deus. Prazer, querido. Deus abençoe. Essa é a Ali. Ah, sim, pastor. E, foi justamente nessa viagem. A gente teve nesse. Eu me lembro que uma coisa que me impressionou absurdamente foi, em primeiro lugar, os seus pastores extremamente jovens, uma igreja muito jovem e tão comprometida com oração e com jejum. Eu me lembro que antes do evento que foi feito, foi numa praça, a gente passou na igreja porque estava tendo oração. E, cara, assim, eu achei que ia estar todo mundo na praça. Eu pensei, vou chegar na igreja e vai ter um grupo de oração. Tinha umas 2.000 pessoas orando na igreja. Tipo assim, foi bizarro. E, assim, a gente traz isso com muito carinho, porque é o começo da nossa caminhada. Então, tudo aquilo que você vê nos primeiros dias, como se diz no mundo, né? Primeira impressão que fica. Eu estou começando a andar no meio do corpo de Cristo, eu estou começando a viajar, a receber convites para lá e para cá. E Goiânia, especialmente, ela foi muito especial na nossa vida. Com outros ministérios de Goiânia nos abraçaram. A equipe que fez Cura e Libertação em Nina Ali era uma equipe de Goiânia. Então, assim, a gente estava o tempo todo indo para Goiânia, não só para atender convites, mas a gente pagando para ir a Goiânia ser ministrado. Então, assim, eu tenho de gratidão com vocês, absurda. Essas impressões ficaram. Eu tive na Videira há alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, se eu não me engano. Estive com o pastor Naor, lá na salinha, e a igreja continua efervescente do mesmo jeito. Assim, essa marca de vocês me fez muito bem. Assim, é muito bom poder buscar nos seus arquivos pessoas de fé para te encorajar, e vocês são alguns daqueles que eu encontro. Assim, eu louvo pela vida de vocês, pelo legado que vocês já deixaram, né? É tão bom você estar atuante e já tendo um legado deixado. E então, o nome de vocês, por onde passa, é um nome que traz credibilidade. E eu agradeço a Deus. Eu que agradeço ao Senhor por ter sido lembrado para estar participando dessa live. Para mim é uma honra poder estar contigo. Eu tenho muito que aprender com vocês. E ainda mais sobre o tema dessa live, né? Liberando fé. Então, você sabe que nós fizemos aqui no Instagram, com os irmãos da nossa igreja, né, que nos seguem, uma enquete sobre quem eles gostariam que a gente convidasse nesse jejum. Uhum. E você foi mencionado, por isso nós te convidamos. Muito né? Então, assim, eu não tenho mérito, realmente, não tenho glória. São os irmãos realmente que gostam de você, que realmente insistiram, né, que você é querido aqui. E hoje, inclusive, também fiz uma outra enquete para eles me colocarem o que eles gostariam que eu perguntasse para você. E, assim, a maior parte, grande parte, gostariam de ouvir, alguns até já ouviram, querem ouvir novamente o seu testemunho, porque isso encoraja muito. Como é que foi o seu processo de conversão? Como é que foi o seu processo também de imersão dentro da igreja, no meio evangélico? Se isso foi difícil, conturbado, se foi simples? Conta um pouco para a gente da sua história, para a gente se sentir encorajado mais ainda. A minha história com Cristo, ela meio que começa com o meu reencontro com a Alexandra, né? Eu conheci a Alexandra no ano de 94, quando eu estava começando a minha carreira com Raimundos, quando assim, era o primeiro CD que a gente estava lançando. Eu conheci a Ali nesse contexto. Ela desde cedo, ela sempre trabalhou e ela era professora de inglês aos 15 anos. E a gente veio abrir um show para a banda americana, que era a nossa maior influência, que era o Ramones. Eles vieram tocar aqui em Balneário Camboriú. E a Alexandra foi contratada pela produção do show para ser intérprete do Ramones. Então tinha aquela menina de 15 anos cuidando dos americanos que estavam ali. Eu a conheci nesse contexto ali e me apaixonei por ela por mim. E a gente, enfim, se falava de vez em quando, até que a gente perdeu o contato. E depois a gente veio a se reencontrar no ano de 2000. Em 2000, a Alexandra estava completamente diferente. Ela já não era mais aquela menininha pura que eu tinha conhecido. Em 2000, a Alexandra ela já tinha tido experiências terríveis com drogas. Ela tinha morado em Londres, quase casou lá com um cara que tinha sérios problemas com drogas. Ela estava arrebentada. A Alexandra,
o amor que eu tinha por ela continuava ali, mas ela parecia um outro ser diante de mim. Era uma menina completamente nas trevas mesmo. E eu continuava nas trevas como eu sempre tinha estado até então. A gente se reencontrou, mas o amor que a gente tinha um pelo outro estava ali do mesmo jeito, intacto. E em um mês, a Alexandra estava morando comigo em São Paulo. E, assim, no começo, parecia aquele conto de fadas, né? Finalmente, a gente estava realizando o sonho de estar junto. Só que a gente não sabia como fazer isso funcionar. Ou seja, a gente achava que era só estar junto e está tudo certo. A gente não sabia o peso da responsabilidade que é você ter uma vida a dois, você ter uma vida debaixo do mesmo teto. E o pior é você se meter em algo dessa dimensão sem estar debaixo da bênção do Senhor, sem estar debaixo dos caminhos do Senhor, de acordo com os preceitos dele. Sem honrar pai e mãe, sem ter uma aliança formalizada. Ou seja, a gente estava querendo fazer do jeito que o mundo ensinou, do jeito que a gente achava que era, simplesmente estar junto. Ou seja, inevitavelmente, em pouquíssimo tempo, a gente começou a sofrer as consequências de estar travando uma batalha espiritual tão forte, sem ter arma nenhuma para lutar, sem saber lutar de forma alguma, só tendo más referências. Ou seja, aquela hora da briga que a voz do meu pai saía da minha boca, o grito do meu pai saía de dentro da minha boca. É a hora da briga que o grito da mãe dela saía da boca dela, porque era a única referência que a gente tinha. Ou seja, a gente começou a sofrer demais. E por conta do nosso relacionamento estar se deteriorando, algo que a gente gostava tanto, mas estava se deteriorando, eu não tinha forças para lutar. Mas aí entra um trunfo, aquela carta no baralho, aquele lance, né? A Ali conheceu Jesus quando ela tinha 15 anos de idade. Não seguiu o Senhor, nunca chegou a se converter de verdade, mas ela teve as suas experiências com o amor de Deus, principalmente quando ela aceitou Jesus, que ela foi numa reunião de oração na casa de uma irmã, aqui em Balneário Camboriú, onde tem a Assembleia de Deus dos Gideões, né? Que era o pastor Cisino na época, e tinha aquelas irmãs de oração do pessoal dos Gideões. Eles tinham as casas abertas para oração, aquelas irmãs que estão ali com a casa aberta para oração. E foi numa casa dessa de oração que a Alexandra aceitou Jesus, e ela tem uma experiência com o amor de Deus, que ela não seguiu Jesus, mas ela soube ali que Jesus é real e que o amor de Deus é real. Ou seja, essa semente estava sempre dentro do coração dela. E aí, quando as coisas começaram a ficar extremamente difíceis no nosso relacionamento, ela se lembrou do Senhor. Ela fazia isso a vida inteira. Se lembrava de Deus, corria para dentro de uma igreja, aceitava Jesus de novo. E aí, ela deve ter aceitado Jesus umas 380 vezes na vida. Oh, Deus. Aconteceu algo sobrenatural. Ela entendeu que Jesus chamou ela a vida inteira e ela nunca tinha dito sim para ele de verdade, um compromisso, né? Então ela se entregou. E ela se entregou, ela mergulhou em Deus. Ela conseguiu o telefone. Na Bíblia que ela tinha o telefone de uma pastora de Caxias do Sul, que era a pastora que havia pastoreado os pais dela quando eles ainda moravam lá. E essa pastora ainda tinha o mesmo telefone. Então ela ligou para essa pastora, a pastora orou com ela, deu o telefone de uma pastora em São Paulo, onde a gente morava. Essa pastora começou a acompanhar ela. Essa pastora tinha um monte de grupo de oração. Então ela pegou o telefone dessas irmãs todas e em pouquíssimo tempo a Alexandra tinha um exército de oração acompanhando ela. Eu corria dessas coisas, eu não queria saber esse bagulho de crente. Eu via a Alexandra, de certa forma, querendo me falar de Deus e das irmãs e querendo dizer que aquela luta que a gente estava passando era o inimigo. E eu achava que essas conversas, eu falei, vem com papo de crente, dar uma de santinha para cima de mim. Eu era cheio de pedra na mão, eu era todo arredio, eu era um porco espinho, eu não queria saber de nada disso. E assim, falando um pouco de mim nesse tempo, eu estava numa fase mais difícil da minha vida, porque além do meu relacionamento, que era aquilo no qual eu tinha colocado todas as minhas fichas, eu tinha depositado no meu relacionamento com a Ali a esperança de alegria da minha vida. E estava dando tudo errado. Nessa época, eu comecei a adoecer. Começaram a aparecer caroços no meu corpo, muitos na região de baixo do braço e na virilha. Eu comecei a perder muito peso. E eu comecei por ser filho de pai e mãe médicos, eu comecei a me desesperar. No sentido de que eu sabia que eu tinha uma enfermidade muito séria. Eu sabia que eu precisava fazer exame.
Só que, ao mesmo tempo, eu não queria fazer exame algum, porque eu entendia que se eu fizesse, eu saberia o que eu tinha. E se eu soubesse o que eu tinha, eu ia ter que assumir diante do mundo, aí a minha vaidade não queria deixar que isso acontecesse, que eu estava doente. Enfim, eu decidi simplesmente entregar os pontos e falar, se morrer, morri. Não quero... Eu desisti de viver. Me tornei uma pessoa extremamente amarga. O nosso relacionamento foi piorando. E lá vem a Ali com esse papo de crente. Eu falei, pronto, para coroar a situação, a mulher ainda está dando uma de crente. Então, essas irmãs foram fazer algumas reuniões de oração dentro da nossa casa. E eu fugia dessas reuniões como o cão foge de Jesus. Eu não sabia de jeito nenhum de estar perto desses crentes. Até que um belo dia eu estava tão doido que eu esqueci que era o dia da oração. E eu fiquei em casa, eu não fugi. Então as irmãs chegaram e foi nesse dia que eu tive a minha primeira reunião. Foi a mais pentecostal que eu já vi na minha vida. E foi justo a primeira e eu estava doidaço. E dentro da sala da minha casa, para resumir uma longa história, eu aceitei Jesus nesse dia sem entender o que eu estava fazendo. Eu estava morrendo de medo das irmãs, porque elas falavam em línguas, corriam pela casa. E eu, cara, é melhor aceitar Jesus, que senão não sei o que vai acontecer aqui. Então eu aceitei Jesus com medo delas. O que aconteceu é que na semana seguinte, na reunião de oração, eu fui curado. Uma daquelas irmãs orou por mim e Deus revelou a ela... Aqueles caroços desapareceram. Foi nessa reunião que Deus revelou que estava me curando, era de um câncer no estômago, e que Deus estava fazendo isso para eu saber que Ele era Deus, que Ele me amava e que Ele tinha uma obra na minha vida. Foi esse o recado do Senhor. Nessa tarde, a dor de estômago que eu tinha, eu nem sabia que eu tinha essa dor de estômago, eu nem reparava mais nela, era um incômodo diário. Nesse dia, essa dor de estômago desapareceu, em 3 dias os caroços desapareceram, e eu passei a engordar gradativamente. Num período de mais ou menos 2 ou 3 meses, eu engordei 19 quilos. Então, Uau. toque no meu corpo da virtude que sai do Senhor, do poder de Deus, que se tornou um alicerce da minha fé. Era como que uma prova física de uma fé totalmente no Espírito, de um evento totalmente espiritual se manifestou no físico. E ali foram meus primeiros passos. Ali a minha visão começou a mudar. Eu comecei a olhar para aquela mensagem que Alexandre queria me transmitir, mesmo sem saber, e começar a perceber, ela não está louca. Comecei a olhar para aquelas irmãs que eu tanto desprezei a vida inteira e começar a perceber, cara, elas conhecem Deus há mais tempo do que eu, vou colar com elas, viraram minhas melhores amigas. Comecei a ter uma alegria de falar do Senhor, de ler a Bíblia, de querer ir para a igreja. A gente ia cultos todos os dias, porque cada uma daquelas irmãs era de uma congregação diferente. Então tinha culto para ir todo dia. A gente ia todos os dias. Fim de semana eu fazia show com a banda. Mas foi um mergulho, foi assim um intensivo, como se fosse um internato. A gente era como se eu não tivesse mais prazer em outra coisa a não ser conhecer Jesus. Eu queria conhecer Jesus. Eu queria conhecer esse que me tocou. Eu me identifico muito com aquele cego que foi curado por Jesus e quando interrogado a respeito de quem o curou, ele não sabia dizer quem era. Ele só sabia dizer, olha, alguém me curou, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E eu imagino a agonia no coração desse cara, tipo, quem foi que me curou? Sabe? Quem é esse que me amou? Quem é esse que me enxergou? Quem é esse que se importou comigo? Essa era a minha agonia, de ficar atrás dele e de querer conhecê-lo. Ali começou um processo que não terminou até hoje, né? Eu estou até hoje nessa busca, eu estou até hoje procurando conhecer mais esse que me amou tanto. E o incrível já fazem 20 anos que essas coisas aconteceram. E a gente não para de aprender a respeito do Senhor, a gente não para de ter uma coisa nova, a gente não para de se fascinar. Muito pelo contrário, a coisa ela só se potencializa. A vida com Deus ela não fica mais chata, ela fica mais interessante. Os caminhos do Senhor, eles não são repetitivos, muito pelo contrário, tem novidade todo dia. Ou seja, a cada vez que eu leio a Bíblia, eu encontro coisas que parece que eu nunca tinha lido a Bíblia antes. Então, assim... me desculpa que eu acabo falando demais. Mas é para te ouvir mesmo, nós estamos aqui. A palavra de Deus é vida, e quanto mais eu falo dela, mais vida eu experimento. Quanto mais vida sai de mim, mais vida passou por mim. Ou seja, mais vida eu tenho. E assim, só solidifica ainda mais os nossos passos, né? Eu entendo que o tédio, a mesmice,
a perda do prazer nas coisas de Deus só acontece com quem parou de caminhar com Jesus, com quem teve um dia o encontro com Ele, mas decidiu edificar a sua tenda nesse lugar e não, aqui tá bom, e esqueceu de que Deus está se movendo constantemente. Eu preciso me mover junto com Ele, eu preciso discernir os tempos, eu preciso estar atento às mensagens, eu preciso ouvir muito os meus irmãos, porque assim, eu não creio num profeta, eu creio num corpo profético que é a igreja, onde cada um recebe como que uma peça do quebra-cabeça, e quando eu ando em comunidade, quando eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu ouço o que eles estão ouvindo, cara, aquilo que eu estou ouvindo do Senhor, mas não está completo, se completa com aquilo que eu ouvi do meu irmão. Então, o Jesus que eu amo, ele se torna muito mais claro, mais evidente, mais completo, mais real, e isso vai me fascinando. E, enfim, pastor Luiz. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o turbilhão. Agora, esse foi o momento, vamos dizer assim, do seu encontro com o Senhor, né, da sua conversão. E quando que começou o seu chamado? Como é que foi que começou essa coisa de você se envolver no ministério? Olha, foi uma coisa meio que acidental. Eu me lembro que a primeira vez que eu dei testemunho na vida foi uma semana depois de ter parado de usar drogas. Eu fui numa reunião, numa comunidade em São Paulo, na periferia. As irmãs falavam, olha, aquele irmão, ele é tetraplégico e as reuniões na casa dele são uma bênção. E a gente chegou lá, era uma casinha muito humilde, tinha gente saindo por tudo que era canto, tinha gente na janela, gente na escada. Tinha umas 50 pessoas no ambiente que não devia caber 10. E eu me lembro que quando eu estava ali naquele ambiente, e eu, poxa, todo tatuado, eu tinha uns alargadores enormes na orelha, meu cabelo estava descolorido, né? Eu ainda estava na banda, eram meus primeiros dias. E eu querendo me esconder, porque aqueles crentes tudo de terno, todo mundo super crente, eu bagunçado. E eu me lembro que ali, eu tentando me esconder, daqui a pouco, o irmão falou, alguém tem alguma palavra para dar? Nisso, a irmãzinha que nos acompanhava, que estava lá, ela falou, irmão, o irmão aqui tem um testemunho para dar. Aí, todo mundo para mim. Aí eu fiquei de pé. Eu falei, então, tem um mês que eu aceitei Jesus e tem uma semana que eu não uso mais droga. E caí no choro. E nisso eu vi aqueles crentes explodir de alegria. Eu vi aquela casa, quase que o teto da casa sai voando, de tanto glória a Deus que eu ouvi. E ali eu aprendi uma coisa, a gente só precisa obedecer ao Senhor. Não tem a ver com método, não tem a ver com eloquência, tem a ver com obediência, tem a ver com você entregar o que Deus te deu, tem a ver com você compartilhar aquilo que você carrega. Eu me lembro que uma semana antes desse dia, eu estava na casa dessa irmã que me expôs na frente de todo mundo. A reunião tinha sido na casa dela, e nessa reunião era o contrário da outra. Só tinha 5 pessoas. Tinha eu, a Ali, umas 2 irmãs, e o tal do pastor Cícero. E elas faziam maior propaganda desse pastor Cícero. Que o pastor Cícero era um pastor que tocava sanfona e que chorava em cada música que ele cantava. Essa era a propaganda. Você vai ter que conhecer o pastor Cícero, homem amoroso, porque ele chora a música inteira. E aí eu estava ansioso para ver quem era esse pastor. E a minha família é nordestina, né? Então, de repente, tem um pastor que toca sanfona em São Paulo. E a gente... Mas você era roqueiro. Roqueiro, completamente roqueiro. Eu me lembro que nessa reunião, esse pastor Cícero tocando sanfona e chorando. E eu falei, e uma presença de Deus, coisa mais linda naquela sala, uma tarde, assim. De repente ele falou, vamos ler a palavra. E ele abriu a Bíblia. Daqui a pouco ele olhou para mim e falou, filho, levanta, vem aqui ler a palavra para a gente. E aí eu fiquei de pé diante daquela congregação de 4 pessoas, 5 comigo. E ele botou a mão no meu ombro e ele falou em línguas e ele disse, você vai ser pastor um dia. Eita. Aí começou já o seu chamado, uma semana depois. Uma semana depois eu recebi uma palavra profética daquele homem simples, uma reunião simples, dizendo, você vai ser pastor um dia. Lê a Bíblia pra gente. Ele pega o cara mais maluco, mas nessa época eu ainda estava fumando maconha. E ele fala, você vai ser pastor um dia. É que você separa a droga de maconha? É separado os dois? É a mesma coisa, mas é que maconha era aquela que eu comia com farinha, ela, tipo assim. Tá certo. E aí o que acontece é que isso aconteceu, na semana seguinte eu estou dando testemunho numa igreja. Daqui a pouco
fui tocar numa cidade no Nordeste, fui participar de um culto, me chamaram para dar testemunho numa reunião de Surfista de Cristo. Quando eu vi, inevitavelmente, eu estava em pé diante de crentes, contando meu testemunho, contando a minha história. E eu percebia o poder que saía quando, mesmo sem estar muito à vontade com esse ambiente, eu falava de Jesus. O Jesus que eu conheci. Não era o Jesus do qual eu me informei. Não era o Jesus do qual eu tinha estudado. Era o Jesus que eu conheci. Aquele que me tocou. Aquele que tirou uma doença de dentro de mim. Aquele que tirou a vontade de usar drogas de dentro de mim. Aquele que estava fazendo os olhos mudarem. Aquele que estava me dando a alegria de viver. Aquele que estava me ensinando de novo cada coisa. Me ensinando como falar com meu pai, me ensinando como falar com minha mãe, me ensinando como falar com a minha mulher, me dando vontade de se casar. A gente então noivou, a gente marcou casamento. Aquele que me deu vontade de ser completamente diferente, só que esse completamente diferente, na verdade, era o que eu nasci para ser. Ou seja, ele estava me chamando de volta para o desenho que ele fez antes de eu existir. Então, assim, ali eu vi que meu chamado começou. E desde sempre eu sou um evangelista. Isso para mim. O chamado básico é de evangelista. Eu sou um evangelista. É isso que eu sei. Hoje a ênfase do seu ministério é esse. Não interessa o que eu faça. Eu posso estar dando um ensino. Ele é evangelístico. Eu posso estar profetizando. É evangelístico. A minha música é evangelística. O formato da minha música hoje, ainda mais essas que nasceram durante a pandemia, porque eu creio, pastor Luiz, que as canções elas têm a ver com o lugar onde elas foram feitas, espiritualmente e fisicamente. Quando, por exemplo, eu vou falar do Morada, que para mim é fantástico o trabalho que eles fazem. Eles são um ministério de louvor que a maioria das canções nasce no fogo ali da congregação, ali do pau quebrando, ali vem uns espontâneos que acabam virando música. Então, as Morada, por exemplo, elas são feitas para ser cantadas por multidão, congregação, a igreja numa voz só, numa só voz. Eu acho que é o trabalho novo que eles estão lançando. Aquelas músicas que você canta até explodir o pulmão, num tom que você acha que não alcança, mas no meio do povo você alcança. E tipo assim, é o ambiente dessas canções. O ambiente das minhas canções, ele é dentro de casa. Minhas canções, elas nem funcionam muito na igreja, assim, na congregação, no culto. Elas têm as letras muito compridas, elas têm uns formatos não muito convencional. Ou seja, eu entendo que a minha canção é evangelística. Ela é para casa, ela é para o cara ouvir no carro, ela é para o cara ouvir na rua. Ela fala de Jesus do começo ao fim, mas ela é para outros ambientes. Ou seja, eu vejo que tudo que sai de mim é evangelístico. Então, assim, mais do que um ofício, é uma natureza. É algo que Deus colocou dentro de mim. Eu me sinto à vontade, assim. Eu fico assim, muito feliz de ouvir você dizendo isso, porque é tão maravilhoso ver a diversidade no corpo de Cristo, né? E assim, quando eu me converti muito novinho, né, 40 anos atrás, a realidade dos evangélicos era bem diferente. E havia mais naquela época músicas de evangelismo. Sim. Né? E depois veio o movimento de louvor, que não existia até então, que é maravilhoso e de fato mudou a igreja, é uma coisa sensacional, é de Deus demais. Mas o que eu às vezes sinto falta é disso, é do evangelista que canta. Entende? Do evangelista que pega o microfone, ele vai cantar e aquela música é a mensagem dele cantada. Então, algumas pessoas criaram uma ideia de que a música não pode ser cantada para o homem. Pode cantar para a salvação, para a mudança de vida. O Espírito vai fluir naquela direção. Né? Isso é maravilhoso. Que o Senhor te use muito, que você seja instrumento para fazer uma grande ceifa. A seara está madura, que o Senhor te use mesmo, em nome de Jesus. Eu estou meu coração aquecido de ouvir você dizendo isso. Amém. Uma grande bênção. Tem uma característica, pastor, que me incomodava no princípio. É aquelas coisas que às vezes a gente fala, por que eu sou assim, né? Pô, eu queria ser tanto que nem o outro. Eu queria ser tanto que nem o pastor Cirilo. Eu tinha uma crise, eu queria ser que nem o pastor Cirilo. Eu queria ser aqueles caras que pegam o violão e dá uma nota e o povo já está estribuchando no chão. Eu queria, assim, eu olhava para o pastor Cirilo, até hoje ele é para mim uma grande referência, uma grande e boa referência. E eu olhava para ele e falava, poxa, por que eu não sou que nem o pastor Cirilo? Que assim, que aquele povo super crente gosta dele, sabe? Que tipo assim, que as ministrações dele atraem crentes maduros, atraem adoradores maduros, né? Gente que ama a presença
e que tá ali. E eu falava, poxa, olha como é que eu sou, cara. Eu só atraio maluco, meu. Só parece doido. Eu querendo adorar a Deus e o cara pedindo a palheta. Eu querendo adorar a Deus e nem querendo tirar uma foto comigo no final. E eu ficava revoltado com isso. Eu falava, por que, Senhor, que eu não sou que nem o pastor Cirilo? Eu tinha umas... Oh, Deus. E uma delas, quanto à minha música, era o fato de que minha música estava sempre falando na primeira pessoa. Eu falava, meu Deus, que droga. Eu pareço um cara totalmente egocêntrico, porque eu estou sempre falando. Tinha música que era minha maior riqueza, a outra era minha prioridade, a outra era o tempo inteiro aumentando mais minha música, e ela só saía assim. E eu ficando agoniado até um belo dia que Deus abriu os meus olhos para o que Ele fazia com a minha música. Ela era cantada na primeira pessoa. Então eu colocava essa música na boca de um doido e ele cantava na primeira pessoa. Ele profetizava sobre a sua própria vida. Ele orava ao Senhor. Ele pedia para Deus entrar na vida dele. Ele falava do seu desejo, das coisas que ele ainda não sabe, mas ele deseja a respeito de Deus. Eram músicas, praticamente o cara entregava a vida para Jesus cantando aquelas canções. E aí eu falei, opa, eu acho que Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia. Eu acho que Deus tem um plano nisso. Não é do jeito que eu planejei, não é do jeito que eu gostaria, não é do jeito que eu queria, mas talvez eu seja uma parte do corpo que funciona desse jeito. E aí eu faz com isso. Aí minha música começou a fluir. E aí eu deixei das minhas crises, eu comecei a agradecer a Deus pela música que Ele tinha me dado, pela forma de fazer música que Ele me deu. E, cara, quando você entra em paz com a sua natureza, aí segura. Aí segura. Talvez o maior alvo do diabo seja fazer com que as pessoas não saibam quem elas são em Deus. Tanto que a primeira tentação de querer botar isso em dúvida, tadinho, para Jesus, ele sabia quem ele era. Meu Deus do céu. Vou te contar o que eu estava justamente conversando aqui com o pastor querido aqui, pastor Rafael. A gente estava falando disso. Eu estava dizendo para ele, né? Eu falei, olha, eu acho que eu já nasci velho, eu acho que eu nunca fui jovem na vida. Porque eu a vida inteira, eu tenho esse formato de pastor. É isso que eu sou. Assim, eu até quero parecer jovem, até queria ser descolado, mas não sou. Eu sou desse jeito aqui. Então, se eu tentar fazer eu ficar diferente, parece que não vai fluir nada na minha vida, né? E aí eu estou te ouvindo agora falando do outro lado, né? Quer dizer, não precisamos de nos violentar, né? O Senhor é glorificado nisso, nessa diversidade, nessa beleza, e vão ficar em paz, porque o Senhor vai nos usar como instrumento para alcançar justamente esses. Então, você fala para a gente que eu nunca falaria, provavelmente. Né? Essas pessoas talvez olhariam para mim e falar, não quero saber desse cidadão. Mas eles olham para você e falam, não, eu quero saber o que esse cara está falando, quero entender direito isso aí. Né? Isso é preciosidade, quer dizer, Deus tem armas poderosas em nós todos, em mim e em você, e Deus está nos usando e está movendo, isso é glorioso demais, e nós estamos vivendo um tempo de mover, né? E eu fico feliz de saber que a ênfase do seu ministério hoje é evangelístico. Então, hoje a sua atuação é mais itinerante, seu trabalho é mais ainda é de viajar, se bem que não está viajando muito por causa da pandemia, mas a sua ênfase é essa. É mais viajar. Assim, no momento agora que a gente está parado, por o Brasil, assim, cada estado, cada cidade, cada município parece uma república com sua própria legislação, então a coisa está meio bagunçada. Aqui em Santa Catarina, a gente está com permissão de ter culto presencial com 25% da capacidade. Então eu tenho servido mais a igreja local. Tenho participado dos cultos de jovens. A semana passada eu estava no SOS, que é o SOS Vida, que é o que o Mevan começou, né? O Mevan começou dessa casa de recuperação. Semana que vem eu vou estar falando para os músicos da igreja, para os adoradores da igreja. Então eu estou servindo numa esfera mais local. E eu acho isso, cara, tão interessante o que está acontecendo nesse tempo. Minha esposa, por exemplo, ela está lançando um discipulado digital. Ela está fazendo a mesma coisa que ela sempre fez a vida inteira, mas ela está voando nesse momento. Assim, ela tá tipo como uma águia, ela está indo além do que eu imagino. Ela está fluindo de um jeito que eu nunca vi. Ela está assim, tem tanta vida jorrando dela. E é engraçado porque agora eu estou vendo a minha esposa fazendo um treco completamente abrangente, alcançando, sabe, gente de nações. E eu estou na esfera local. E uma coisa Deus me falou, cara,
tão lindo. Semana passada, quando Jesus diz: aquele que crê em mim fará essas mesmas obras que eu faço, só que a fará ainda maiores. E eu sei que a palavra de Deus é viva e ela é riquíssima, e em cada situação da vida ela pode ter uma aplicação, mas nisso, no momento da nossa casa, nesse tempo, duas coisas saltaram nesse verso. São as mesmas obras e aquelas ainda maiores. Ou Aleluia. seja, nesse momento, a minha casa, para ser completa, tem a minha esposa fazendo obras maiores, mas é necessário que eu esteja aqui fazendo as mesmas. É necessário Amém. que esteja sendo aquele crente de domingo, aquele crente que vai servir na igreja, aquele crente que vai no centro de recuperação, sabe? Aquele crente que está ali, sabe? Aquela esfera local, para que minha esposa possa fluir apostolicamente, que ela possa esfera global. E, cara, a gente está tão satisfeito com isso, tem tanta paz reinando nesse tempo, porque, assim, ó, muita gente reclama, a pandemia nos parou. E aí eu te pergunto, será que Deus parou por causa da pandemia? De jeito. Por causa da pandemia? Será que as leis conseguiram parar o agir de Deus? Não. É tempo de entender o que Deus está fazendo enquanto Ele espera que eu esteja aqui. Ou seja, Amém. é um edificar. E aí eu amei o que eu vi no começo da live do senhor falando a respeito do jejum e da oração. Porque esse é um tempo de edificar esse templo que nós somos, o templo do Espírito Santo. É tempo da gente se preparar para esse algo novo que está por vir. É tempo da gente se preparar para talvez um dos maiores avivamentos que a Terra vai experimentar. Eu me lembro, Amém. 2 semanas antes do primeiro lockdown, a gente teve o Descende. Todo mundo levantando o sapato para cima e dizendo: eu vou para as nações. E de repente, chamado para dentro em primeiro lugar. Um chamado para fazer da sua casa um lugar de oração. Para fazer da sua vida, sabe, essa plataforma de lançamento profético. Amém. Né? Então, assim, Amém. entender os tempos, observar e falar: cara, Deus não foi pego de surpresa. E eu estou de boa com De ele. jeito nenhum. Agora, me diz uma coisa, assim, em função, só para abençoar os irmãos que estão conosco, alguns querem te ouvir, a gente vai te ouvir também, uma canção, não sei se você está aí preparado para isso. Vou pegar ali rapidinho, só vai precisar. Então, mas antes disso, eu queria só fazer uma pergunta para você. Tirando, claro, a sua conversão, a sua cura, a sua libertação dos vícios, das drogas, essa coisa toda, isso é muito poder de Deus. Esses 20 anos de caminhada com o Senhor, qual foi a sua experiência de fé mais marcante, aquilo que marcou mais você e a sua esposa nesse tempo? Meu Deus, olha, foram muitas, pastor, pelo amor de Deus, foram muitas. Mas Aleluia. Assim, de bate pronto, assim, eu vou lembrar de um evento que fugiu completamente da minha alçada. Eu já contei-lhe alguns testemunhos uma vez. Foi uma vez que a gente estava em Miami de férias, a minha cunhada mora lá, e a gente estava no hotel e minha cunhada foi passar uns dias com a gente ali no hotel. E ela teve uma crise de cólica renal, de pedra no rim, quando ela estava ali com a gente. E ela começou a sofrer muito. Quem já teve pedra no rim sabe que aquilo ali é terrível. Eu nunca tive, mas eu já vi muita gente sofrendo com isso e é uma agonia inacreditável. E assim, ela corriqueiramente ela tinha de vez em quando essas crises, então eu falei: poxa, mais uma, né? E eu doido para ir para a praia, eu doido para pegar um sol, e a minha cunhada rolando em cima da cama de dor. Já tinha tomado um monte de remédio, nada passava aquela dor. E eu doido para ir para a praia, e a Ali querendo cuidar da irmã dela. E eu falando: amor, ela vai ficar sofrendo de qualquer jeito, vamos para a praia, pelo amor de Deus. E a Ali falando: tá bom, amor. Aí ela falou para a irmã dela: Bru, a gente vai ali na praia rapidinho. E a Bruna rolando de dor na cama. E falando: não, tudo bem, tudo bem. E eu falando: pronto, vamos lá, vamos lá. Nisso, antes de sair, ele falou: amor, faz uma oração pela Bruna antes da gente ir. E eu falei: ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, eu quero ir para a praia. Eu falei: tá bom, qual é o rim que tá doendo? Ela falou: esse. Eu botei a mão no rim dela. Eu fiz a oração mais sem vergonha que eu já fiz na minha vida. Tipo assim: Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa irmã com esse rim, não sei. Enquanto eu orava, a pedra rolou. Ela falou: a pedra acabou de mover. Ela falou: acabou a dor. Ela levantou num pinote e foi com a gente para a praia. Aleluia, que tremendo isso.
Uau, eu falei, Na cara, minha opinião, isso ilustra completamente a graça, o favor imerecido de Deus. No momento em que você menos merecia, você experimentou o maior milagre. o maior milagre. Tipo assim, eu tenho poucas experiências com ministrar cura. Eu confesso, eu deveria ser mais ousado. Mas essa me chocou. Por quê? Porque eu não estava super espiritual. Eu nem queria orar. Mas Deus queria curar. Tá vendo? Eu Que só coisa linda. precisei obedecer. E naquela hora, a Ali foi boca de Deus naquele ambiente. Falou, ora, simplesmente ora. Abre a boca, fala. Eu simplesmente declarei uma palavra. Aí você perceber, não é a minha oração que tem poder. É fazer a vontade do Senhor. É deixar que Ele Aleluia. abra a boca para proclamar a verdade do reino dos céus. Teve uma outra experiência. Acabei de lembrar de uma outra aqui, pastor. Posso falar? Pode lembrar, lembra? Essa também eu já contei bastante, mas essa foi muito legal. Teve um Natal, que há alguns 5 anos atrás, teve um Natal, a gente estava aqui, eu moro numa cidade de praia, e antes da ceia, antes da noite da ceia, eu falei, vou dar uma corridinha na praia antes, que é para comer bastante sem culpa, né? O cara vai comer bastante sem medo de engordar. E aí eu fui dar uma corridinha na praia, e como era final de tarde, pré-ceia, a praia estava vazia, muita gente já estava nas suas casas para preparar para a ceia. Eu estava correndo quase que sozinho na praia. E aí eu tô correndo e eu tava super natalino, né? Pensando na palavra que talvez se me desse a oportunidade na ceia, qual palavra que eu iria ministrar. Eu tava ali pensando em Jesus. A real é essa, eu tava pensando em Jesus. Nisso, eu vejo um rapaz lá na frente, que eu ia passar por ele. E era um morador de rua que eu via ele sempre na praia, um alemãozinho que tava sempre por aqui. E naquela hora, eu super natalino, pensando em Jesus, eu olhei para aquele cara e eu falei, eu fiquei imaginando eu sendo aqueles crentes que tem coragem de parar e abraçar o morador de rua, né? Eu queria dar um abraço nele, eu fiquei me vendo dar um abraço naquele cara. E ao mesmo tempo eu comecei a lutar comigo mesmo, falei, que dá abraço em homem, que dá abraço em morador de rua, o quê, meu irmão? Me deixa em paz. Que pensamento doido é esse? Eu sou crente, mas não sou tanto assim, não. E fui correndo, só que eu não conseguia parar de imaginar eu dando um abraço naquele cara. E fui lutando com os meus pensamentos. Quando eu já estava bem perto dele, passando por ele quase, ele olhou nos meus olhos. E nisso eu virei o rosto. Eu olhei para o outro lado e falei, eu não quero fazer contato visual com esse cara. E virei o rosto e comecei a correr de lado. Nisso ele me parou, ele falou, mano, por favor. Aí ele me parou meio escandalosamente, assim. Aí eu parei, eu falei, o que foi? Ele falou, cara, eu não quero nada, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu só quero um abraço, cara. Eita! Sabe o que aconteceu naquela hora? O abraço explodiu. Eu fui para cima dele, mas dei um abraço naquele cara. E, cara, eu senti tanto amor naquele abraço. E ele olhava para mim com os olhos cheios d'água, ele ria, meio banguera, ele ria, ele falava, era só isso que eu queria, mano, obrigado, Feliz Natal. E eu falei, Feliz Natal para você também, Jesus te ama e não sei o quê. Eu fiquei tão cheio de vida que eu saí correndo. Era o final da minha corrida, aquela hora que eu tô quase cansado. Eu saí correndo que parecia que eu tinha acabado de começar. E aquilo me ensinou. Aquela ideia que eu estava tendo sobre o abraço era Jesus me mostrando o futuro. Era Jesus me dizendo, olha essa visão. Eu quero que você se veja no futuro. E então aquele futuro durou 2 minutos para acontecer. E quando ele aconteceu, eu tive uma explosão de vida. Talvez Jesus já tivesse um abraço para aquele cara e só precisava de um filho de Deus disponível para fazer o que ele queria. Contra a minha vontade, contra a minha natureza. Eu recebi uma visão do que Deus me mostrou e eu aceitei me encaixar nele. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu ganhei meu Natal naquele dia. Eu não sei se foi Deus que abraçou o cara ou foi Deus que me abraçou usando aquele cara. Eu sei que eu tive uma experiência com fé que foi fantástica. É lindo isso, é lindo isso. Eu tenho dito isso para os irmãos que estão envolvidos no jejum nesse dia, que o Espírito Santo vai trazer visões, vai trazer sonhos, porque essa é a linguagem do Espírito, e vai vir esses impulsos são do Espírito de Deus. Às vezes a gente quer racionalizar tudo, mas a gente precisa, às vezes, permitir o Espírito fluir com espontaneidade, né? Eu acho esse testemunho ser poderoso por causa disso. Mas os irmãos estão insistindo que querem que você cante uma canção. Então, queria... Não sei se você está com violão aí, como é que você faz? 1 minuto para ir pegar o violão. O senhor pode orar com o pessoal aí, enquanto eu... Pode buscar o violão. Pode buscar o violão.
É muito precioso, irmãos, esse tempo para a gente relacionar com pessoas diferentes do corpo de Cristo. Então, você que é daqui de Goiânia, você que está envolvido no nosso ministério, você sabe como eu tenho conversado com irmãos diferentes de visões e, às vezes, até ministérios distintos. Mas é muito importante que você ame toda a expressão da Igreja do Senhor. Não é? Eu sou fascinado com toda a diversidade da vida de Deus. Então, nós não podemos estar entre aqueles que se fecham, que são exclusivos. Não, nós somos abertos para o corpo de Cristo, para a obra que o Senhor está fazendo. E eu creio, pastor Azaf falou isso na semana passada, justamente na terça-feira passada. Ele disse que ele crê que nesse tempo de pandemia, o Senhor está limpando as redes. Porque depois que passar essa pandemia, ela vai passar, as redes vão ser lançadas. E nós vamos ter uma pescaria como nós nunca tivemos até hoje. E eu não sei quanto a você, eu quero ser parte disso, quero que a igreja que nós estamos envolvidos seja parte disso. Nós queremos estar inseridos no mover de Deus. Amém? Põe isso também no seu coração, ore sobre isso também. Muitos irmãos colocaram isso como alvo de jejum. Recebi muitos testemunhos que queriam ser usados por Deus. E teve uma irmã lá do Mato Grosso que o Senhor a usou de maneira impressionante, né? Uma pessoa bateu na porta da casa dela e o Espírito disse para ela sair lá e testemunhar. Quer dizer, Deus mandou a pessoa para ela testemunhar. Então, isso pode também acontecer com você nesses dias. Então, simplesmente disponha-se nas mãos de Deus e você vai ver glória de Deus como você não tem visto ainda. Amém? Opa, mas parece que o nosso querido irmão Rodolfo foi buscar o violão longe. Tô afinando. Está afinando o violão. Fala para os irmãos do Resgate mais um, pastor. Então, enquanto... Ah, já chegou. Peguei. Pronto. A um passo do centro, no espaço, no tempo, no momento eterno, onde eu quero estar. Sinto o vento queimando, é o fogo me chamando, numa língua que eu não falo, mas entendo. Olha, quero saber se também posso ir pra onde a luz se esconde, quando a neve começa a cair e o silêncio é ensurdecedor. Ela é a forma mais bela que eu vi. Quando chega o medo some, de repente apareceu pra mim. Então me convidou pra subir. Alguém me perguntou se o que me faz sorrir já aconteceu ou ainda está por vir. Foi aqui que o amor me escondeu, que o sol escureceu, que a lua se fez sangue. Oh, oh. Um segredo revelado num livro selado que desliga o passado e me encontra no ar. O que ninguém pode reproduzir, só tem o controle. Ele escolhe o que quer de mim, pois ele mesmo cantou.
vou subir. Alguém me perguntou se o que me faz sorrir já aconteceu ou está por vir. Foi assim que o amor me escondeu e o sol escureceu e a lua se fez sangue. Aonde está a arca que eu te mandei construir? Aonde está a sua arca? Aonde está a arca que eu te mandei construir? Eu te dei tempo, eu te dei tempo. Aleluia. A arca que eu te mandei construir. Aonde está a sua arca? Aonde está a arca que eu te mandei construir? Eu te dei tempo, eu te dei tempo pra subir. Alguém me perguntou se o que me faz sorrir já aconteceu. Ok. Tá por vir. Aleluia. Irmão, quero muito te agradecer. Vamos ter Valeu, que encerrar, infelizmente. Passou tão rápido, parece que nós estamos conversando, só tem 5 minutos. Muito obrigado pela gentileza de compartilhar conosco da visão, da unção, da vida de Deus que está sobre você. E o meu desejo é que o seu ministério cresça, você seja muito, muito frutífero e seja usado por Deus para entrar em lugares que outros não entram, para falar ao coração daqueles que estão mais distantes com o dom que Ele te deu. Você é um homem ungido de Deus, dá para perceber. A vida de Deus está sobre você. E é uma alegria poder compartilhar disso. Amém? E Deus possa abençoar você, então. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Foi um prazer falar com o senhor. E um abraço para toda a cidade de Goiânia, para todas as videiras espalhadas pelo mundo. Amém. Grandes amigos são pastores das videiras. E fica aqui o meu carinho, meu muito obrigado ao Senhor por ter colocado dentro de você essa visão tão linda que abençoa não só uma cidade, mas muitas nações, né? Então, assim, eu quero ser abençoados. Deus abençoe, querido. Fica na paz. Amém.